Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Viviane Carvalho e hoje o devocional será comigo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Atos capítulo 21. Nós estamos quase finalizando o livro de Atos, como vocês já devem ter percebido. E hoje nós vamos falar um pouco continuar na verdade, sobre a detenção, o julgamento e a prisão de Paulo em Jerusalém. Mas antes nós vamos orar e depois nós iremos fazer a leitura do texto. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre mim, sobre os ouvintes. Quero, meu Pai, te pedir por esse momento, meu Deus, da explanação da tua palavra, que o Senhor nos ajude a refletir, Senhor Deus, através das ações do Paulo, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ter um espírito tão ousado quanto o dele. Em nome de Jesus, amém. Vamos à leitura. Atos 21, do verso 27 até o verso 40. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso deste povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão os clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzindo Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Bom, nosso texto ele vai até aí, certo? Até estes 2 pontos. Vocês vão ver o que Paulo falou no próximo devocional. No caso, amanhã, certo? Não deixem de acompanhar. Mas o texto de hoje, ele traz essa narrativa falando sobre mais essa confusão que se deu em torno de Paulo, do apóstolo Paulo. E no verso 27 diz que dessa vez foram judeus. Lembra que no último devocional que eu gravei, eu falei que tinha rolado uma confusão lá com os irmãos, com Paulo, na verdade, com os cidadãos de Éfeso, porque os cidadãos de Éfeso quiseram prendê-lo, por conta que, devido à pregação do evangelho, as pessoas estavam abandonando as suas práticas, a idolatria e muitas outras coisas, e isso interferia diretamente no comércio da cidade, principalmente no trabalho do ourives, do rapaz lá, do Demétrio. Então, dessa vez foram os judeus. Os judeus, eles ficaram muito incomodados com a presença de Paulo, e eles diziam no verso 28 que Paulo, ele ensinava o povo a
no caso, o contrário da lei, né? Ensinavam, ele diz, né? Em todas as partes ele ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, no caso, o templo. E ele disse, os judeus disseram que Paulo ele colocava os gregos e profanavam o templo. Nós sabemos que, na verdade, Paulo ele não tinha a intenção de profanar o templo, muito pelo contrário, ele tinha a intenção de fazer com que o evangelho ele fosse ouvido por todas as pessoas, né? Tanto a gregos quanto a judeus, porque nós sabemos que Deus ele não faz acepção de pessoas no sentido de raça, mas ele deseja salvar os eleitos, né, de todas as nações, todas as pessoas que ele predestinou. Então ele vai fazendo, né, ele vai chamando essas pessoas. Ele faz isso através de Paulo. Ele faz isso através de nós também, através dos missionários, né, através dos irmãos. E nós percebemos que a confusão em si, ela só acaba quando, assim como no último devocional, né, lá no capítulo 19, do verso 28 ao 41, quando chega, digamos, os soldados, né, aqui fala o tribunal da corte, os soldados e os centuriões. Eles chegam para colocar fim naquela confusão. E da mesma forma também, no capítulo 19, a multidão ela estava muito confusa, né? Ela só queria saber de pegar Paulo e castigá-lo, né? E a palavra diz no verso 36 que o povo queria matá-lo. E fala que a violência foi tanta que os soldados tiveram que carregar Paulo, por conta que eles realmente estavam ali decididos a tirar a vida do apóstolo. E aí no verso 39, nós vamos dar um pulinho lá no verso 39, Paulo ele vai começar a pedir para o oficial para que ele pudesse falar ao povo. Não, então ele diz que ele era judeu, né? Assim como esses outros cidadãos, ele era judeu. Ele fala, né, que ele morava em Tarso na Cilícia. Então ele pede a palavra para falar com o povo que estava querendo matar ele. E no verso 40, né, o capítulo 21, ele finaliza com Paulo, né? Ele termina com estes dois pontos. Como eu falei para vocês, o discurso realmente de Paulo só vai ser apresentado no capítulo 22. Mas mesmo assim, mesmo nós não tendo visto ainda o discurso de Paulo, nós podemos tirar uma lição, de acordo com o que nós lemos, aí do verso 27 ao 40, que Paulo, ele lutava pelo reino de Deus. E ele não se importava, como acho que vocês já devem ter percebido, com as consequências, né? Ele não se importava em ser apedrejado, em ser açoitado, em ser odiado pela multidão que não compreendia o ministério dele, o ministério que ele exercia. Ele não se atentava para o julgamento do povo, mas ele seguia a missão de Deus. Ele sabia que ele era um apóstolo, ele sabia que era obrigação, dever dele pregar o evangelho, e era isso que ele fazia, né? Fazendo-se tudo para com todos, a fim de que pudesse salvar alguns através do Espírito Santo. Então, a lição de hoje é isso, que Deus ele possa nos conceder um espírito tão ousado quanto de Paulo, para que a gente não se importe com o que as pessoas vão achar de nós, ainda que a gente saiba que elas não vão entender, né? Porque nós fazemos o que nós fazemos, ou porque nós ensinamos essas coisas que parecem tão distantes da realidade delas e realmente o são. E que, mesmo que pareça confuso, que a gente seja, por vezes, não compreendido, que Deus nos ajude a fazer isso, a sair como Paulo e a pregar o evangelho, a falar da salvação, a falar do que Deus fez pelo homem. Vamos orar para finalizar, agradecer a Deus e pedir que Ele faça isso conosco. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, mais uma vez te agradecer, porque o Senhor me capacitou, Senhor, para compreender a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor, e para compartilhar com os meus irmãos. Senhor, nos ajude a sermos corajosos como Paulo. Eu sei que nós muitas vezes falhamos, meu Pai, não temos essa mesma disposição que ele tinha. Mas eu te peço particularmente, Pai, para mim, que o Senhor me ajude, meu Deus, a falar mais do Evangelho às pessoas, que o Senhor me dê mais força, Senhor, para sair, meu Pai, da minha casa e evangelizar minha comunidade. E também te peço, meu Pai, pelos irmãos, Senhor, que me ouvem, que o Senhor venha despertar cada um deles, meu Deus, para também, meu Deus, propagar o Evangelho. Nos ajude, Senhor, a continuar este trabalho, que apesar da dificuldade, Senhor, Deus, e dos muitos afazeres, que nós possamos nos dispor, Senhor, a ser um instrumento do Senhor para levar a Tua palavra através desse canal. Abençoa, meu Deus, esse projeto e que, se for da Tua vontade, Pai, Tu possa trazer mais cooperadores para que a obra possa ser feita, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.
Gente, obrigado por terem continuado até o fim. Compartilhem o devocional com os amigos de vocês, curtam lá no YouTube, deixem um comentário do que vocês têm achado, se vocês têm gostado de estudarem o livro de Atos com a gente. E é isso. Até o próximo devocional.